Se vocês querem saber como eu fiz esse pastel de forno, que a massa leva apenas 3 ingredientes e tem um recheio super cremoso assim, acompanha o vídeo aí. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ensinar para vocês, pessoal, uma receitinha super fácil de pastel de forno, tá certo? Com recheio, pessoal, parecendo um creme de milho que fica saborosíssimo. E essa massa leva apenas 3 ingredientes. Então, vamos ver os ingredientes que vamos utilizar nessa receita. Então, pessoal, aqui a gente vai mostrar nossos ingredientes, tá certo? Que a gente vai utilizar aqui nessa receita. Esse pastel, pessoal, nosso recheio vai ser de frango. Então, aqui a gente tem 2 peitos de frango, tá certo? Pessoal, já desfiado. Vamos estar utilizando aqui o caldo do cozimento de frango. Aqui já tem vários temperinhos, pessoal, já tem sazon, pimenta do reino. Mas se vocês, isso aqui é opcional, pessoal, a gente gosta de utilizar, que dá um sabor muito especial. Aqui a gente vai estar utilizando uma latinha de milho, uma caixinha de creme de leite e vamos estar aqui utilizando, pessoal, verduras a gosto, tá certo? E vocês podem utilizar a verdura que vocês quiserem. A gente vai estar utilizando aqui a cebola para dar uma caramelizada nesse frango. Vamos estar utilizando aqui pimentão, cheiro verde e cebolinha e vamos estar utilizando aqui, pessoal, tomate. Lembrando, esse recheio aqui, pessoal, ele é muito opcional, só que a gente utilizou quando a gente foi testar essa receita e ficou simplesmente maravilhoso, um recheio super cremoso. Aí aqui para massa, como eu disse anteriormente, a gente só vai utilizar, pessoal, manteiga, 500 gramas de farinha, que a gente está utilizando 4 colheres de manteiga, sal a gosto e a água. Pessoal, a água, eu não vou estar dizendo aqui medidas exatamente, por conta que vocês vão colocando aí o tanto até dar a textura da massa, que a gente também vai mostrar aí no vídeo. Então, vamos começar a fazer o recheio. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a nossa primeira parte do nosso recheio. Lembrando, pessoal, esse recheio é totalmente opcional. Esse pastel de forno, vocês podem estar utilizando qualquer recheio. Pode estar fazendo aí com recheio de carne, tá certo? Pode estar utilizando presunto e queijo, um recheio mais de pizza que é com tomate e queijo, mas a gente vai utilizar esse daqui, tá certo? Então, a gente aqui vai colocar uma latinha de milho. Aqui a gente já colocou, tá certo, nossa latinha do milho. E a gente vai estar aqui utilizando uma caixinha de creme de leite, porque esse daqui dá toda uma cremosidade, pessoal, dá um sabor muito especial. E vamos estar aqui utilizando o caldo do cozimento do frango. Isso aqui é totalmente opcional, pessoal, nessa parte, só que dá todo um sabor, tá certo? Isso aqui já tem vários temperinhos. Então, pessoal, aqui a gente já bateu, tá certo, a nossa misturinha. Esse recheio que a gente tá fazendo, pessoal, é como se fosse a gente fazendo um fricassê, tá certo? Então, essa aqui é a primeira parte do nosso recheio. Agora a gente vai ali pro fogão pra gente começar realmente a fazer o nosso recheio do nosso pastel de forno. Então, pessoal, aqui a gente vai começar nosso recheio agora, tá certo? Aqui a gente já tá derretendo, pessoal, a nossa manteiga, que a gente vai dar aqui, pessoal, uma caramelizada na cebola, tá certo? Porque, pessoal, dá todo um sabor, principalmente para esse recheio do frango, tá certo? Então, aqui a nossa manteiga, pessoal, ela já derreteu. Vamos colocar aqui a nossa cebola, tá certo? Para dar uma caramelizada. Isso aqui, pessoal, essa parte principalmente dá todo um sabor no recheio, tá certo? Aqui, pessoal, a gente já deu uma boa caramelizada, tá certo? Na nossa cebola. Agora aqui, pessoal, a gente vai colocar o nosso tomate, tá certo? Pessoal, essas verduras aqui, elas são totalmente opcionais, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho de pimentão, tá certo? Então, agora a gente vai deixar essa cebola fritar com esse pimentão e esse tomate. Então, pessoal, aqui a gente já caramelizou a nossa cebola, tá certo? O nosso tomate com o nosso pimentão, a gente já deu aqui, pessoal, uma boa fritada. Agora aqui, pessoal, a gente vai estar utilizando o nosso peito de frango, tá certo, pessoal? Aqui ele já tá desfiado, já tá com alguns temperinhos. Então, agora a gente vai misturar tudo isso daqui. Então, pessoal, aqui a gente já deu uma boa fritada no frango, tá certo? Junto com as nossas verduras, tá certo? Pessoal, a gente teve que mudar aqui de panela por conta, pessoal, que aquela frigideira tava muito pequena e não tava ajudando muito. Aí aqui a gente já deu uma temperada, a gente já colocou aqui um sazão de frango, tá certo? A gente não vai colocar pimenta do reino nem sal aqui, pessoal, porque o caldo do nosso frango, ele já tá bem temperadinho. Mas caso vocês não utilizem o caldo do frango, vocês vão temperar antes da gente colocar agora, pessoal, o caldo do milho que a gente bateu, tá certo, anteriormente. Esse daqui, pessoal, dá todo um sabor, tá certo? Esse daqui, pessoal, o recheio fica super cremoso, tá certo? Então, aqui agora a gente vai colocar, tá certo? Aqui já colocamos o nosso creme do nosso milho. Aqui, pessoal, a gente vai misturar e vai deixar ferver, tá certo? Que esse creme desse milho vai juntar aqui com o frango, tá certo? E vai virar um recheio super cremoso. Então, daqui a pouco a gente volta com o resultado do nosso recheio.
Então, pessoal, aqui a gente já fez nosso recheio. Pessoal, olha a cremosidade desse recheio, tá, pessoal? É pra ele ficar assim, pessoal, bem seco. Olha a cremosidade disso. Pessoal, ficou simplesmente fantástico, tá certo? A gente finalizou aqui com cheiro verde e a cebolinha, tá certo? Aí agora, pessoal, agora a gente vai preparar a nossa massa. Porque, pessoal, quando a gente for fazer a nossa massa, o recheio, ele já vai ter que estar gelado, tá certo? A gente não vai precisar colocar na geladeira, por conta que quando a gente mora aqui, pessoal, já tá bem friozinho, então esse recheio aqui vai ficar bem gelado. Então agora vamos preparar a nossa massa. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a fazer a nossa massa. Lembrando, pessoal, essa massa aqui leva apenas 3 ingredientes e ela não leva fermento, tá certo? Então, aqui a gente vai colocar aqui, pessoal, já colocamos aqui numa bacia, que é melhor se fazer. Colocamos aqui, pessoal, 500 gramas de farinha de trigo, tá certo? Sem fermento, tá certo? Então, caso vocês forem dobrar essa receita, pessoal, aí vocês vão aumentando. Coloca 1 quilo de farinha, 8 colheres de manteiga, tá certo? Porque, pessoal, essa massa ela é bem amanteigada, parecendo, lembra muito uma massa de uma empada, tá certo? E água gelada, pessoal, ela não pode ser morna, ela não pode ser temperatura ambiente, ela tem que ser água gelada mesmo, porque é aí que vai ajudar, pessoal, a nossa massa a ficar maravilhosa. Então, aqui de primeira instância, a gente já colocou aqui a nossa farinha. Vamos estar colocando aqui, pessoal, a nossa manteiga. Pessoal, não utilizam óleo, tem que ser margarina, e a margarina, pessoal, tem que estar gelada, tá certo? Porque é isso daqui que vai dar a textura da nossa massa. Então, aqui de primeira instância, a gente vai formar, pessoal, parecendo uma farofinha, tá certo? Então, a gente vai vir aqui na farinha, pessoal, a gente vai ter que vir e apertando. Então, pessoal, aqui agora a gente vai começar, tá certo? Preparar a nossa massa. Pessoal, quem tá preparando essa massa aqui é a minha avó, tá certo? Dá um tchauzinho, vou aqui pra câmera. Pessoal, eu não preparo esse tipo de massa, porque eu tenho um leve problema no meu pulso. Então, eu não vou preparar, tá certo? Mas aí, pessoal, a gente vai estar utilizando aqui água gelada. Pessoal, não pode ser morna, não pode ser temperatura ambiente. A água tem que ser gelada, tá certo? Então, aqui a gente vai colocar, pessoal, água de pouquinho em pouquinho. Por isso que a gente não vai falar de quantidade, pessoal. Por conta que é muito pessoal, tá certo? O tanto de água que a gente vai utilizar. Vocês vão colocando aí a água quando vocês verem que tá precisando, igual agora. Vocês veem que tá formando, ainda tá continuando a farofinha, aí vocês vão colocando mais água gelada, tá certo? Aqui, pessoal, a gente colocou uma colher rasa, tá certo? De sopa de sal, tá certo? Porque o nosso recheio ele fica na medida exata do sal, só que se não colocarem, pessoal, por mais que a manteiga leva sal, a massa fica um gosto muito insosso, tá certo? Então a gente recomenda que vocês coloquem um pouquinho de sal, tá certo? Só para dar um saborzinho maior. Então aqui a gente vai fazendo a nossa massa, lembrando, pessoal, sempre vão apertando, tá certo? Para unificar bastante a água com a farinha e a manteiga. Então, pessoal, aqui a gente já fez nossa massa. Ó, pessoal, como a massa é pra ficar, tá certo? Bem lisinha. Ela não gruda na mão, tá certo? Que ela fica uma massa meio elástica. E, pessoal, a gente ainda colocou uma colher cheia de manteiga, tá certo? Caso vocês verem que a massa, pessoal, ela não tá ficando assim, tá vendo? É que é uma massa... Como é que eu posso explicar, pessoal? Uma massa um pouco mais liguenta. Parece que ela, quando você estica, tá vendo que ela não rasga muito, igual é uma massa de pão? Vai ficar uma massa parecendo massa de empada mesmo, tá, pessoal? É quando vocês for verem que a massa tá ficando muito seca, muito difícil de trabalhar, vocês podem estar colocando mais manteiga, tá certo? Pra ela ficar assim, pessoal. Então, pessoal, aqui a gente já estirou, pessoal, toda a nossa massa, pessoal, olha o tamanho que ficou, o tamanho dessa massa estirada, tá certo? Ó, pessoal, para ficar assim, não deixa ela muito fina, tá certo? Por conta que pode ter o perigo do recheio vazar, tá certo? Aí aqui agora a gente vai pegar, pessoal, aqui esse vidrinho aqui mesmo, tá certo? A gente vai cortando aqui na massa, tá certo? E agora a gente vai rechear todos esses nossos pastéis. Então, pessoal, aqui a gente tá certo, já abri aqui uma massa. Então, pessoal, quando vocês forem primeiro para formar, tá certo? Vocês vão cortar e depois vocês vão abrir a massa. Tá vendo a finar que ela tá, pessoal? Você tem que ficar dessa grossura. Ela não pode ficar muito fina, que pode ter o perigo do recheio vazar, tá certo? Por mais que isso aqui não tenha muito líquido, pode ter o perigo. Então, agora a gente vai vir aqui, vamos colocar o recheio aqui no meio. E, pessoal, eu recomendo não colocarem muito, tá certo? Pra justamente não vazar, que como vai pro forno e vai ficar bastante tempo até essa massa assar, pode ter esse perigo. Então, a gente vai vir aqui, pessoal, ó, vão apertando dos lados, tá certo? Antes de vir com o garfo, vocês vão vir aqui, ó, apertando dos lados. Tá vendo? Até fechar.
Porque esse daqui, pessoal, aqui não vai ter o perigo do recheio vazar. Então, agora aqui a gente vai vir com um garfo e prender aqui ao redor. Então, pessoal, aqui a gente já mudou, tá certo, todos os nossos pastéis. Aqui a gente colocou, pessoal, nessa forma antiaderente, a gente colocou papel manteiga, tá certo? Aí aqui rendeu essa forma, pessoal, e rendeu outra. Essa massa, pessoal, ela rende muito pastel, tá certo? A gente aqui pincelou o ovo por cima, vai ficar bem corado, tá certo? Porque senão fica meio estranho o pastel com uma aparência meio anêmica. Agora aqui a gente já vai levar esses pastéis a assar em torno de 40 minutos, tá certo? A 180 graus. Daqui a pouco a gente volta com o resultado. Então, pessoal, aqui a gente já assou nossos pastéis, tá certo? De forno, pessoal. Olha como eles ficaram maravilhosos, tá certo? Vai estar aparecendo um videozinho aí na tela pra vocês verem, pessoal, como ficou por dentro. Ficou, pessoal, uma receita maravilhosa, tá certo? Ficou uma cremosidade maravilhosa esse recheio, pessoal, ficou maravilhoso. Eles demoraram, pessoal, 40 minutinhos para assarem. Quando você vê que tá bom, pessoal, que quando vocês virem embaixo, tá vendo que ele já tá bem moreninho embaixo? E as bordas aqui ao redor, pessoal, vai ficar bem crocantezinho, tá certo? Então, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para perder nenhum vídeo novo. Então, até a próxima!